Como utilizar o poder dos juros compostos para rentabilizar o seu capital em curto espaço de tempo. Hoje eu vou estar te explicando um passo a passo e vou estar disponibilizando uma das maiores ferramentas que os grandes players utilizam para poder entender se realmente dá uma grande rentabilidade naquele período, naquele espaço de tempo. E vou estar te explicando aqui o quanto você pode estar iniciando e já imaginar o quanto você poderia ter de resultado naquele período, né, naquele espaço de tempo. Então, eu peço já desde já que você deixe aquele like que é muito importante e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre ficar ligadaço aqui. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, talvez você caiu aqui de paraquedas, né? Meu nome é Wellington Martins e eu atuo dentro do mercado financeiro de Forex, onde é o mercado de moedas, né? Ou seja, a compra e a venda de uma moeda, sendo que a gente utiliza uma inteligência, né? Um expert advisor, que nada mais é que um robô que faz o trade 100% automático, sem você precisar ter conhecimento e muito menos ficar na frente do gráfico, porque o robô realmente faz tudo 100% de forma automatizada, beleza? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou estar te explicando. Eu preparei um conteúdo muito massa aqui para que você tenha conhecimento assim de forma muito simples e direto ao ponto. Então, bora lá para a tela para a gente poder entender. Bem, eu preparei essa apresentação aqui para que você tenha total conhecimento e entenda como que os juros compostos ele tem um poder muito grande para poder rentabilizar o seu capital. E às vezes você fica pensando assim, poxa, mas eu não tenho muita grana, poxa, eu só tenho $100, eu só tenho $200, ou né, a gente pode converter de dólar para real, a gente sabe que a gente como investe muito no mercado americano, então a gente ganha em dólar. E fica tranquilo que eu vou te ensinar aqui os passos que você precisa entender e como é simples também você investir no mercado americano, no mercado estrangeiro, para que você consiga lucrar em dólar, porque a gente sabe que o dólar sempre está em torno de 5 vezes mais do que o real. Então isso ajuda muito a gente poder potencializar mais ainda o capital que você tem, que seja pouco, né? Por mais que seja pouco aquele capital, você vai conseguir rentabilizar de forma muito rápida, né? Lógico que a gente entendendo os conceitos básicos que eu vou estar te explicando aqui. A primeira coisa aqui que eu preparei, aprenda a usar o poder dos juros compostos. E muitas pessoas não têm esse conhecimento e às vezes fecham os olhos para não conseguir entender. E por isso que eu preparei essa apresentação aqui de forma bem resumida e direta ao ponto. E o que seria os juros compostos, primeiramente? Os juros compostos nada mais é que você colocar um valor, né? Vamos dar um exemplo que você inicia com R$100 e através daqueles R$100 você obteve um resultado ali de 10% no mês. E aí você agora, vamos dar um exemplo agora que você tem R$110. Baseado nesses R$110, o poder do juros composto ele faz o quê? Agora ele vai rentabilizar em cima desses R$110, não em cima somente dos seus R$100 que você iniciou. Tá? Então esse é o poder do juros composto. Então agora você tem 110, ele vai estar obtendo esse lucro em cima desses R$110 e daqui a pouco você tem R$300, ele vai estar rentabilizando em cima esses 10% em cima desses R$300 e assim por diante. Então por isso que o juros composto ele tem um poder muito grande de poder escalar de forma muito agressiva o seu capital, né? Ou seja, ele rentabiliza de forma muito grande. E para que você consiga fazer essa escala, você precisa entender tudo que eu vou estar te passando aqui. Então, por isso que é importante você prestar bastante atenção aqui no conteúdo, que eu preparei com muito carinho para que você consiga realmente ter a maior rentabilidade possível e consiga entender os conceitos básicos dos juros compostos, beleza? A primeira coisa que a gente precisa entender é que vamos dar sempre um exemplo básico aqui. É lógico que não são valores fixo, né, que a gente se trata, eu estou falando do mercado de renda variável, primeiramente a gente tem que entender isso, não é de renda fixa, tá? Até porque numa renda fixa você com pouquíssimo capital você jamais conseguiria viver uma vida extraordinária, jamais você conseguiria ter uma grande rentabilidade, porque infelizmente você conseguiria lá daqui a 30 anos, 40 anos e olhe lá se você conseguisse se manter ali. Então vamos dar um exemplo básico falando dentro do mercado estrangeiro, que é o mercado de Forex, tá? Mas a gente pode entrar em outros mercados também, sendo que a gente precisa entender que para a gente ter esse potencial aqui de resultado, a gente tem que estar simplesmente dentro do mercado de renda variável, que é o único mercado que a gente consegue rentabilizar com o menor tempo possível.
É importante também a gente entender que o mercado de renda variável ele possui um risco, né? O que seria esse risco? Porque você tem uma rentabilidade muito grande, porém você vai ter um pequeno risco, né? Na verdade, dependendo da porcentagem que você quer obter, você vai ter um grande risco. Então, tudo depende também do grau, né? Do nível de perfil que você se encontra. Não adianta você querer entrar aqui e mudar a sua realidade da noite para o dia, que isso não vai acontecer. Então, eu quero que você entenda que os juros compostos, ele vai conseguir te rentabilizar. Por isso que eu separei aqui, primeiro mês, né? Vamos dar um exemplo que você comece hoje, vamos dar um exemplo básico, você comece hoje investindo aqui R$ 1.000, que dá aproximadamente US$ 200. Esse valor ele pode dar um pouquinho para mais, pode dar um pouquinho para menos, porque a gente está falando do dólar e do real. Eu tentei converter aqui, dei um exemplo básico aqui de 5 vezes o valor, que é geralmente que o dólar bate. Então, investindo R$ 1.000, que dá em torno de US$ 200, vamos botar que você tem uma média de rentabilidade de 20% ao mês, que é muita coisa, tá? É muita coisa. Pode acreditar, é muita coisa. Lembrando que essa porcentagem, ela vai atrelar o seu risco também. Não tem jeito. Então, para você ter uma rentabilidade utilizando os juros compostos ao seu favor também, se você quer, no caso, rentabilizar em um curto espaço de tempo, você precisa entender que você basicamente vai ter um grau de risco também proporcional o que você está querendo de ter de resultado, ter de retorno sobre aquele valor que você investiu. Então vamos dar um exemplo aqui que você investiu US$ 200 e no primeiro mês você tem aqui em torno de US$ 240, tá? Lembrando que eu não contabilizei aqui casas decimais como US$ 240 e 30 cents, US$ 240 e 50 cents. No final, vou estar te mostrando, vou disponibilizar para vocês uma calculadora incrível, onde, no caso, é um site que você não vai conseguir, né? Eu já procurei, já pesquisei diversas vezes aqui na internet e não encontro nada parecido com o que eu estou te mostrando aqui. E nessa calculadora, no final, você vai poder colocar o valor que você pretende investir e quanto de porcentagem você pretende ganhar no mês, para ele te mostrar o quanto vai rentabilizar aquele seu capital ao longo do tempo ali no espaço que você colocar, tá? Então aqui a gente vê claramente que no primeiro mês a gente investindo US$ 200, a gente teria US$ 240 aproximadamente, a gente tem uma média, tá? E a gente buscando 20% todo mês, que é uma excelente rentabilidade. A gente partindo para o segundo mês, a gente consegue ver aqui como que funciona, né, o poder dos juros compostos, como que ele realmente traz uma rentabilidade gritante para a gente em curto espaço de tempo, quando a gente começa a entender esses números. Você iniciou com US$ 200, no primeiro mês US$ 240, talvez você ache muito pouco, certo? Que $40 não vai mudar muito a sua realidade, sendo que no segundo mês, a gente está no segundo mês, no mês 2, ele já colocou aqueles 240 para $288, ou seja, você já começa a enxergar que, eu já estou com praticamente quase $100 de lucro em 2 meses. Isso que eu estou te falando, buscando 20% ao mês. Agora a gente começa a entender que uma rentabilidade com juros compostos, ela é muito maior do que você simplesmente só ter uma rentabilidade de 20% ao mês. É totalmente diferente. Se você pegar ali 20%, você ganhando só 20% sem o poder dos juros compostos, você bota aí 10 meses, você teve apenas 200% de rentabilidade em cima daquele seu valor, que não daria muito. Quando entra os juros compostos, a gente consegue enxergar que ele já começa a rentabilizar de uma forma muito superior que você só teria de resultado em porcentagem, não em juros compostos. É totalmente diferente. Então a gente vai para o terceiro mês e a gente vê aqui no terceiro mês, lá quando a gente iniciou, no primeiro mês a gente tinha $200, fizemos no primeiro mês $240 de lucro, de retorno, sendo que agora no terceiro mês a gente tem aqui $345. E no final a gente vai converter para ver quanto que a gente teria ali em reais, né, que é o mais incrível do mercado que eu utilizo, né, no mercado Forex, que a gente ganha em dólar. Então quando a gente vê que tá legal, os lucros estão realmente satisfatórios e a gente ainda converte
de dólar para real, que ainda dá uma grana 5 vezes mais do que você já conseguiu rentabilizar. Então, ou seja, se já estava bom, fica melhor ainda. Então a gente tem aqui no terceiro mês 345 dólares. A gente parte para o quarto mês e olha que incrível, certo? No quarto mês, a gente investindo lá atrás 200 dólares, a gente tem 414 dólares. Talvez você imaginaria assim, poxa, Wellington, mas mesmo assim, para mim não tá legal. Para mim, eu não gostei. Para mim, isso é pouco. Mas a gente está falando aqui, se você parar para analisar, no quarto mês a gente está tendo aí uma rentabilidade mais de 100%. Concorda comigo? Porque lá atrás você começou com 200 dólares. Então a gente está falando no quarto mês você já tem o dobro do seu capital por causa do poder dos juros compostos. Lembrando que para você ter essa rentabilidade do poder dos juros compostos, ou você precisa fazer seu trade ali manualmente e aplicar o poder dos juros compostos, saber realmente gerenciar, saber aplicar os lotes, ou utilizar um software que é capaz de fazer isso, tá? A gente sabe que eu falo muito sobre o nosso sistema aqui, que a gente utiliza, que é o nosso Expert Advisor, que é o RoboV12, e ele aplica o poder dos juros compostos. É 100% automático, tá? Só que o intuito aqui é te explicar sobre essa rentabilidade aqui que pode te ajudar muito. E se você ficar até o final e entender esses números, com certeza é impossível você não conseguir aplicar isso na sua vida e entender que mesmo com pouco capital você consegue rentabilizar em curto espaço de tempo. É lógico, lembrando dos seus riscos, né? Não tem como você rentabilizar de uma forma absurda, uma forma gritante como essa e não correr um pequeno risco, tá? Então vamos lá. Agora vamos para o quinto mês. No nosso quinto mês a gente consegue visualizar que a gente está agora com 497 dólares. E olha que coisa insana. 497 dólares. É muito importante também a gente abordar aqui que esses valores, eles oscilam, tá? Não existe um valor desse fixo. Eu fiz aqui um resumo para exemplificar. Não quer dizer que todo mês você vai ganhar 20%. Não quer dizer que todo mês também você vai ganhar 18%. E também não quer dizer que todo mês você vai ganhar 25%. E nem 20%, né? Ou seja, não é um valor fixo. Então, essa porcentagem, ela oscila. Pode ser que dê um pouco mais no mês, pode ser que dê um pouco menos, pode ser que dê esse valor exato. Então, sempre vai oscilar. Não existe renda fixa aqui. Aqui é renda variável, ou seja, oscila. Beleza? Então, de acordo com o que oscila a sua porcentagem, oscila os seus resultados, tanto positivo como negativo. Então, a gente parte aqui agora para o sexto mês, né? Então, ou seja, a gente está chegando no sexto mês, o cara fica assim, cara, em 6 meses, demoraria muito para mudar a minha realidade, mas aí você para, né? Quanto tempo às vezes você está aí remando, tentando, e já passou um mês, já passou um ano, já passou 2 anos, 3 anos, e você aí não consegue enxergar esse potencial aqui, que quando você aprende isso, dificilmente vai conseguir, né, aplicar isso, dificilmente você não vai investir, sabendo, lógico, que mesmo que você tenha essa grande rentabilidade, você tem um pouco de risco, né? Não é um pequeno, né? É um pouco de risco, porque o risco do mercado financeiro é muito relativo de acordo com o que você busca. Então a gente tem aqui, 297 dólares. A gente está falando aqui que a gente agora está com 200% praticamente aqui de ganho. Lembra que você iniciou com 200 dólares e agora a gente está falando de 200% de rentabilidade, sendo que, conforme eu expliquei, isso aqui é o poder dos juros compostos. É diferente de você simplesmente estar rentabilizando em cima só da porcentagem que você ganha no mês. Entenda a diferença. Então a gente vai para o sétimo mês e a gente tem 715 dólares aqui, né? No mês anterior. No sexto mês a gente teve 597. No sétimo mês a gente tem aqui 215 dólares. Insano, sensacional, e acredito que muitas pessoas já conseguem enxergar aqui um norte, né? Assim, um leque de oportunidade. Então a gente vai para o oitavo mês. Nosso oitavo mês a gente está aqui com 858 dólares de lucro. Essa média sempre de rentabilidade que o nosso software, no caso que a gente, né, tem aqui, está buscando em torno de 20% todo mês, porém fazendo os juros compostos, entende? Aplicando os juros compostos. Então esses 20% que ele está buscando no mês é baseado também em vários fatores, que é o nosso perfil, que a gente configura a ferramenta,
nos riscos, né, retorno. E tudo isso a gente tem que entender esse conceito básico também, não só pensar no ganho, no ganho, no ganho. Então a gente vai para o nosso nono mês. Nosso nono mês a gente tem aqui $1.029, ou seja, a gente está aqui praticamente 5 vezes o valor que a gente iniciou, certo? A gente vai para o 10º mês e a gente tem aqui $1.235. Olha que coisa sensacional como o juros compostos ele consegue rentabilizar, e eu coloquei um valor ali bem pequeno de $200, tá? Um valor praticamente um valor ridículo, que é como se fosse R$200 pra gente aqui, né? Porque no mercado de Forex não importa se você colocou R$5.000, ele vê ali o que você tem em dólares, tá? Então se você colocou $200, lá é $200. A gente fica legal quando a gente saca, né? Então a gente converte de dólar para real, que é aí que a gente vê que dá bastante grana. Então a gente vai para o nosso 11º mês. E no nosso 11º mês a gente tem uma rentabilidade aqui de $1.483. E olha que coisa incrível. Como às vezes você não conseguiu nunca enxergar o poder dos juros compostos. Nunca conseguiu enxergar como você consegue rentabilizar o capital de uma forma assim muito agressiva. E a gente vai agora para o nosso 12º mês. E olha só, né? No nosso 12º mês, a gente tem uma rentabilidade aqui de $1.780, ou seja, em 12 meses, praticamente aqui um ano. Lógico que você automaticamente ia imaginar, pô, eu esperaria um ano para ter $1.780. Nenhum mercado de renda fixa vai proporcionar isso para você. Nenhum mercado de renda fixa ele vai rentabilizar dessa forma para você. E a gente está falando aqui de uma rentabilidade gritante de $200 que a gente iniciou. Imagina se fosse o dobro desse valor. Imagina se você fosse iniciar com $1.000. Imagina se você fosse iniciar com $5.000. Entende? E agora a gente consegue visualizar aqui, ó, nosso resultado, né, que geramos de retorno que você obteve nos últimos 12 meses. Tá? Olha só. A gente está falando de uma rentabilidade gritante que você obteve. Gritante, 791% que a gente teve aqui nos últimos 12 meses. Lógico, se baseando ali no caso da inteligência que a gente podia estar operando com ela, com uma rentabilidade de $200 investido ali, basicamente. E a gente agora vai converter de dólar para real, né? Resultados convertidos de dólar para real. Olha só que incrível. Lucro total em reais. Você pode simplesmente fazer na sua casa também. É simplesmente vezes 5, que é o valor basicamente que está do dólar, né? A gente tem aqui R$9.118. Ou seja, você lá atrás iniciou praticamente R$1.000. E agora você está falando que você tem um retorno aqui de R$9.118 no bolso, sem precisar de analisar gráficos, sem precisar de ficar entendendo de mercado, de coisas complexas, tudo 100% automatizado. Tudo que você precisou fazer foi lá atrás tomar a decisão de iniciar em algo novo, de investir. É lógico, entendendo que você tem um pequeno risco, porque você está falando de 20% ao mês, né? Então, ou seja, a gente não tem essa rentabilidade nem ao ano aqui no Brasil, tá? E aí você sabe, se você reinvestir esse valor nos próximos 12 meses, você lucraria, se você pegasse todo aquele valor, certo? Que você ganhou em dólar, que no caso foi esse valor aqui de 1.780, ou seja, se você pega esse valor de 1.780 e investe para os próximos 12 meses, olha só o que acontece. Você lucraria nos próximos 12 meses, baseado nessa estatística, baseado nesse modelo que a gente teve nos últimos 12 meses, você teria $15.000, ou seja, $15.890. Que a gente pega aqui, basicamente, vamos converter aqui só para a gente pode fazer na sua casa $15.870 vezes 5. Então a gente teria R$79.350. Olha só, praticamente você investiu. Agora, se você reinvestisse, né? Olha só o poder dos juros compostos. Se você reinvestisse de novo esses 15 mil, quanto você não teria? Coisa insana. Agora deixa eu te mostrar a ferramenta que eu vou disponibilizar para todos vocês,
E você vai poder também interpretar quanto você pretende investir, quanto você pretende iniciar, para você entender quanto você lucraria. E lembrando que essa porcentagem você pode aumentar dependendo do seu perfil. Tem pessoas que têm um perfil agressivo, então você poderia aumentar essa porcentagem, lógico, sabendo que você tem esse risco, não tem jeito. E você pode diminuir também essa porcentagem. Então vamos lá para a nossa calculadora, lá para o nosso site, que eu vou revelar aqui para vocês. Vocês vão gostar muito e vocês podem fazer aí depois na casa de vocês quanto você pretende iniciar, em quanto espaço de tempo você pretende ter tal rentabilidade. Vai ser muito bacana. Então bora lá. Bem, ó, aqui a gente está no site, tá, da calculadora. Eu vou deixar o link abaixo também para vocês poderem estar visitando esse site aqui, que é o Forex Social, aonde a gente consegue simplesmente identificar se a gente investir tal valor, quanto que a gente tem, né? Quanto que a gente tem de rendimento mensal. E o mais interessante é que essa calculadora ela vai somar aqui para você, ela vai calcular os juros compostos. Então, os juros compostos que vai fazer com que você tenha uma rentabilidade monstruosa, tá? Então, entenda que sem os juros compostos a gente consegue realmente ter uma boa rentabilidade, porém não igual eu acabei de te mostrar. Então por isso que é bom a gente aplicar o poder dos juros compostos. Então isso aqui não é uma calculadorazinha qualquer, que você vai ali e simplesmente faz os cálculos. Isso aqui ele vai te dar realmente uma base de informações que talvez estaria oculta para você na sua mente, ou você nunca de repente se deparou com algo parecido, tá? Então aqui a gente tem o capital inicial, o rendimento mensal, que a gente no caso busca, né? Então vamos dar um exemplo que você busca 10%, igual eu estava mostrando de 20%, você vai colocar o quanto você pretende buscar, né? Se você for utilizar o nosso sistema, que é o nosso robô V12, você vai colocar o quanto você pretende de acordo com o seu perfil, tá? De acordo com o seu perfil, você automaticamente vai identificar se você é um perfil agressivo, moderado ou conservador, e você coloca aqui. É lógico que você depois, de acordo com o seu mês que você vai rentabilizando, você pode ir ajustando também o software, tá? Lembrando aqui que a gente vai colocar um capital conforme que a gente viu lá de $200, mas a gente agora vai colocar um em torno aqui de $1.000, tá? Então eu coloquei aqui um capital de $1.000 e vou colocar uma rentabilidade de 10% por mês, né? Lembrando que esse rendimento é mensal, tá, galera? Então 10% ao mês. Ele pergunta aqui também se você vai fazer aporte. O que seria, né? Talvez. O aporte é você estar todo mês ali depositando um novo saldo lá na sua conta para que aquele juros compostos aumente mais ainda. Sendo que eu não vou botar nenhum aporte. Eu vou fazer um capital inicial de $1.000 e vou deixar lá. Lembrando, se você quiser fazer aporte, é possível também. Quando você coloca a conta nas corretoras, né? No caso, se você for operar dentro do mercado Forex, você coloca o valor lá e depois, se você quiser colocar um novo saldo, né? Ou seja, incluir mais valor lá, fazer o aporte, você pode tranquilamente, o valor que você quiser. Pode ser no mês, pode ser na semana, pode ser todos os dias. É você que decide. Ou você também não precisa fazer nada. Só deixar o valor que você investiu lá e tá tudo ok. Show de bola? E aqui a gente não vai deixar só para fins de exemplo. E aqui ele pede para você falar quantos meses, ou seja, quantos meses você pretende investir esse dinheiro, ou seja, deixar esse dinheiro sendo utilizado pelo software, ou se você for fazer seu trade, enfim, não sei o que você vai fazer. Mas vamos colocar aqui 12 meses. A gente coloca aqui 12 meses, colocamos uma rentabilidade de 10% investindo $1.000. E aqui abaixo ele mostra simplesmente quanto a gente teria de rendimento. Então ele está mostrando aqui, com 10%, tá? Fazendo juros compostos, tá vendo aqui o tempo investido de um ano, a gente teria aqui $3.138. O último mês você viu que ele rentabilizou aqui $285, ou seja, teve de rendimento. Por quê? A gente botou aqui 10% de ganho no mês. Então, ou seja, quanto menos de porcentagem a gente busca no mês, menos risco a gente vai ter. Porém, menos rentabilidade também. Então, por isso que eu sempre falo que o seu lucro, né, o seu ganho vai estar atrelado à sua perda, ou seja, ao seu risco, tá? Basicamente assim. Então, vamos colocar aqui agora 20% e olha só, 20% ele mostra aqui que dá 791% de rentabilidade no ano. E a gente consegue visualizar aqui que a gente agora obteve $8.916.
Vamos ver se a gente buscasse mais um pouquinho, tá? Vamos partir para o lado um pouco mais agressivo, a gente queria 35%. Então, olha só, se a gente buscar uma rentabilidade de 35%, ele está me dando aqui, ó, 3.564,4% ao ano. Então, vamos ver quanto a gente teve de rentabilidade, olha só. $36.000. Vamos botar aqui agora que a gente investiria $5.000. $5.000 com essa rentabilidade, a gente teria aqui o valor, né, de $183.000 em um ano, tá? Com o poder dos juros compostos, é lógico, buscando 35%. Vamos colocar aqui que a gente buscaria 40%. Então, ou seja, a gente aumenta nosso risco, aumenta a rentabilidade e a gente tem aqui $283.000. E se a gente pegar uma calculadora e botar aqui $283.000 vezes 5, a gente está falando aqui, teve aqui de resultados aqui, ó, R$1.415.000, ou seja, porque a gente está ganhando em dólar, né? Então, ou seja, isso é incrível. Então, vamos botar aqui agora bem pouquinho, 5% que você queria de rendimento no mês, né? Ou seja, você é muito conservador. Então, você teria aqui em um ano $8.000. Ou seja, isso aqui é de lucro, tá? Lucro. Você teria isso aqui, ó, 80% de rendimento no ano. Então a gente colocaria aqui, ó, 8.979. Aí a gente coloca aqui vezes 5. Então a gente teria aqui R$44.000, praticamente R$45.000, tá? O nosso capital estaria lá quietinho e você teria essa rentabilidade. Aí você pega aí basicamente aqui, vamos dividir por 12 para ver quanto que a gente lucrou todo mês, ó. Todo mês a gente lucraria em torno aí de R$3.741, né, com o poder dos juros compostos. Isso aqui ele vai te dar essa rentabilidade dos juros compostos. Se a gente colocar aqui $100 que a gente investiria, vamos botar aqui $100, né, dá para a gente poder vamos botar aqui 24 meses, tá? 24 meses, 30% de ganho, né, que também é agressivo, 24 meses. E a gente teria aqui, ó, ele mostra aqui do primeiro ano, no caso em 2 anos, a gente teria aqui, olha só o poder dos juros compostos, tá, galera? $54.000 que a gente teria com apenas $100 de investimento inicial, buscando a rentabilidade de 30%, sem fazer aporte. Se você botar aqui, ó, vamos supor que você começou com $100, você fizesse um aporte mensal de $10, tá? Só para a gente exemplificar. E em 2 anos, automaticamente você teria $72.000. Então a gente pega aqui, ó, vamos ver aí, ó, $72.000, né? Vamos botar $72.000, 340 vezes 5. Então você teria aqui, ó, R$361.000 no bolso, com um valor de $100. Ah, ué, espera aí, pô, $100, vou ter isso, cara. Se trata de um mercado de renda variável, um mercado que possui um risco. Por que esse risco, né? Porque você está vendo a rentabilidade que a gente está tendo. E a gente está se baseando aqui nos juros compostos. E na nossa inteligência, ela faz os juros compostos. Então, isso que é legal. Você só precisa entender que não tem como você entrar no mercado desse e não ter risco. Não tem como. Tá? Se você quer trabalhar sem risco algum, praticamente, entre aspas, você tem que ir para a renda fixa. Você vai estar lá pegando seus 12%, seus 13% aí ao ano, que com $100 você esquece, você precisaria de realmente muito capital para poder ter um resultado satisfatório. Tá? Então, esse é o vídeo para você entender o poder dos juros compostos e como isso é possível rentabilizar um capital pequeno, conforme eu te mostrei ali, desde que você entenda que dá para fazer muita grana. No mercado de renda variável, ele te proporciona isso. Desde que você entenda também o seu grau, o seu nível de perfil, né? Ou seja, o que você é? Você é um cara que gosta de arriscar mais, você gosta de arriscar menos, você é um cara que é mais pé no chão. Você entendendo isso, você vai para o conservador. Você é um cara, pô, que prefere fazer com o pé no chão, vai para o conservador. Se você já, pô, gosta de ser um pouco mais ousado, vai para o moderado. Se você, pô, é o cara que é agressivo mesmo, quer lucrar de verdade mesmo, tá a fim de mudar, tentar mudar a sua realidade em curto espaço de tempo, você precisa ir para o modo agressivo mesmo. Então, e tudo isso eu ensino também na área de membro, tudo passo a passo. Estou simplesmente explicando sobre como você potencializar. E se você quiser utilizar a nossa ferramenta, nosso software, que é o nosso robô B12, uma ferramenta 100% automática, uma estrutura incrível, muito robusta, onde a gente está sempre mantendo a ferramenta atualizada. O link está na descrição para você acessar. Lá tem o passo a passo para você entender como que funciona. Você também tem o nosso suporte via WhatsApp. Você tem o nosso canal do Telegram.
tem a comunidade do Facebook, enfim. E sem contar o nosso setup secreto que a gente disponibiliza somente para quem está utilizando, beleza? Espero que esse vídeo te ajudou muito e você entenda aí como que esse conteúdo pode te ajudar a alavancar o seu capital. E se você achou que esse vídeo realmente foi massa, não esquece de dar aquele joinha que é importante. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que vai te ajudar muito a você ter os nossos conteúdos aqui, conteúdos incríveis que a gente está sempre trazendo aqui para o canal. E ativa aquele sininho, que aí você é notificado, beleza? Alguma sugestão? Deixa nos comentários aí, que ajuda muito a gente criar novos conteúdos, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.